Olá pessoal, vamos receber mais novidades do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Marlon Gomes está sendo vendido pelo Vasco por valores assustadores. Volante de 20 anos é uma das maiores joias reveladas em São Januário e pode dar adeus para a viagem ao futebol ucraniano. Prioridades do Cruz Maltino em 2024. Ainda com seu time reserva, o Vasco empatou com o Sampaio por 3-3 em Bacaxá, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino chegou à marca de 4 pontos no estadual. O elenco principal e o técnico Ramon Dias está no Uruguai em final de pré-temporada. Nos bastidores, Alexandre Matos segue buscando novos reforços e, por outro lado, à frente de tratativas em relação ao grupo. Há pouco, o setorista Lucas Pedrosa informou que o Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia, estaria em negociações avançadas para a contratação do volante Marlon Gomes. O jovem de 20 anos também tem conversas com a equipe da Premier League. Segundo o jornalista do SBT Esportes, o Shakhtar quer contratar Marlon por 16 milhões de euros, aproximadamente 87 milhões de reais na cotação atual. A tendência é o negócio acontecer, completa Pedrosa. Marlon Gomes, do Vasco para o Shakhtar? As conversas estariam bem avançadas para o Vasco negociar Marlon com o Shakhtar, que é bem conhecido por levar uma legião de brasileiros. Nesta janela, os ucranianos contrataram o atacante Kevin, do Palmeiras. O clube da Premier League havia oferecido 12 milhões de euros, aproximadamente 63,3 milhões de reais na cotação atual. O Vasco pediu mais e as conversas não avançaram desde então. Uma das maiores joias vascaínas, Marlon Gomes tem contrato vigente até dezembro de 2026. A multa rescisória para clubes do exterior é de 16 milhões de euros, 85,5 milhões de reais de hoje. Cria da Colina, Marlon Gomes estreou pelos profissionais do Cruz Maltino em 2022. Naquele ano, o meio-campista marcou 2 gols e deu 2 assistências em 18 jogos. Além disso, foi peça importante para o acesso do Vasco à elite do futebol brasileiro. Para efeito das 777 partners, dona da SAF do Vasco, 85% dos direitos econômicos de Marlon Gomes pertencem ao Gigante da Colina. Os outros 15% são do Nova Iguaçu, clube que o revelou. Hoje Marlon não está a serviço do clube carioca na Taça Guanabara, tampouco na pré-temporada em solo uruguaio. O volante está defendendo a seleção brasileira no pré-olímpico da Venezuela. Próximos desafios do Vasco. Caso a negociação seja, de fato, confirmada no leste europeu, Marlon reencontrará o atacante Aguinaldo. O jogador, que também foi revelado na Colina, foi negociado em definitivo com o Shakhtar em julho do ano passado. O próximo jogo do Vasco ocorre na próxima quinta-feira, 25, em São Januário, contra o Madureira às 20 horas, horário de Brasília. O confronto é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Fim da pré-temporada traz como ponto positivo o protagonismo de Payet. Após boa participação no torneio Série Rio de La Plata, o elenco do Vasco volta ao Rio de Janeiro com um saldo positivo e destaque de Payet. Vasco vai bem na pré-temporada. O Vasco da Gama participou do torneio Série Rio de La Plata durante a pré-temporada que foi realizada em Punta del Este, no Uruguai, e o saldo da equipe Cruz Maltina na competição foi extremamente positivo. O torneio em si serviu para que o elenco comandado por Ramon Dias pudesse mostrar ao seu torcedor suas novas caras, que deram uma boa impressão para o torcedor após 2 vitórias contra times sul-americanos. Porém, a melhor notícia que o torcedor do Vasco poderia receber é a boa forma física do francês Dimitri Payet. O jogador foi considerado o destaque dos 2 amistosos que foram realizados. Na noite de ontem, o craque chegou mais perto do que os vascaínos esperam ver dele com a camisa do clube nesta temporada. As melhores jogadas ofensivas passaram pelos seus pés, que além de marcar o gol da vitória foi muito efetivo na criação. Setor defensivo trabalhando bem. Outro ponto positivo que deve ser ressaltado é a consistência defensiva. Nas 2 partidas realizadas no Uruguai, o time comandado por Ramon Dias deu boas respostas defensivamente, tanto que o time saiu sem tomar gol. A contratação de João Vitor chega para elevar o nível da defesa do Vasco. O jogador em 2 partidas mostrou para o que veio e foi efetivo no 1 contra 1, evidenciando que ele pode fazer diferença no decorrer da temporada. Ao lado de Medel e Léo Pelé, a zaga que foi a campo ontem se mostrou extremamente móvel e não deu chances para que o adversário chegasse com perigo. Paulo Henrique e Piton foram os escolhidos para as laterais. A escalação com 3 zagueiros foi outro teste que teve um resultado positivo.
Para muitos torcedores o Vasco já devia jogar dessa forma desde o ano passado, por conta da baixa estatura do zagueiro chileno. Boa partida de David. Extremamente criticado pelo torcedor do Vasco nas redes sociais desde a sua chegada, o novo camisa 7 do Gigante da Colina deu um sinal positivo para o torcedor na noite de ontem. Em diversos momentos da partida, o jogador conseguiu se conectar com o francês Dimitri Payet para construir boas jogadas no setor ofensivo. O ala teve chance de marcar e deve ser bem utilizado por Ramon Dias. Quando o Vasco volta a campo? Após sair da pré-temporada com um saldo positivo, a delegação do Vasco volta ao Rio de Janeiro ainda nesta semana, onde o clube continua a preparação e tem pela frente os desafios do Cariocão. Pelo Campeonato Carioca, o Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira, 25, quando o clube carioca recebe o Madureira em São Januário às 20 horas pela terceira rodada da competição. Partida marcará a estreia de Ramon Dias na competição regional. Vasco de Pedrinho pode perder 55 milhões de reais após Estrela Bet recuar em acordo. Situação acabou vindo à tona neste sábado 20, e acordo que estava bem encaminhado por patrocínio pode não acontecer mais. Péssima notícia nos bastidores. O Vasco da Gama estreou na temporada com vitória. Na última quinta-feira 18, com um time totalmente reserva, a equipe venceu o Boa Vista pelo placar de 2-0. O zagueiro Capasso e o lateral esquerdo Leandrinho marcaram. Existe uma expectativa que as coisas sejam melhores do que no ano passado, quando o clube cruzmaltino brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a diretoria está atenta ao mercado da bola. Nomes como os de Cuéllar e Bernardi vêm repercutindo. Um dos reforços anunciados para essa temporada foi o meia-atacante Adson, revelado pelo Corinthians e que estava no Nantes da França. Acontece que uma declaração dele afirmando que está sem ritmo de jogo acabou revoltando muitos torcedores. Em meio a tudo isso, o Vasco pode ter recebido uma péssima notícia nos bastidores. Tudo isso por causa do patrocínio Master que o Gigante da Colina estava perto de sacramentar. Pelo jeito, tudo mudou. Acordo por patrocínio ficou distante. Isso porque, conforme o Globo Esporte, o acordo que o clube carioca tinha com a Estrela Bet, uma casa de apostas, que poderia render até 55 milhões de reais por ano para o Vasco, pode não acontecer mais. A informação é que a empresa acabou recuando nas tratativas a respeito dos valores. Apesar das duas partes terem, até então, tudo combinado, nenhum contrato ainda havia sido assinado. Sendo assim, há a possibilidade que a casa de apostas queira rediscutir os valores e caso os cariocas optem por fechar o acordo, pode ser que seja por menos do que foi conversado antes. O veículo de comunicação informou que uma fonte afirmou que o negócio ainda não melou e que ambas as partes seguem conversando. A notícia acabou sendo uma grande frustração para os torcedores. Vasco no mercado até agora, pensando em montar um elenco mais competitivo para o treinador argentino Ramon Dias. O Vasco vem tentando se movimentar no mercado da bola e até o momento acertou 4 contratações para 2024. Além de Adson, o Gigante da Colina fechou com 2 zagueiros, o paraguaio Robert Rojas, que estava no River Plate, e João Vitor, também revelado pelo Corinthians, que estava no Benfica. O atacante David, ex-São Paulo e Internacional, também chegou. Porém, a 777 segue tentando sacramentar mais reforços. Fora Bernardi e Cuéllar, nomes como o do uruguaio Luciano Rodrigues e do argentino Juan Sforza estão repercutindo nos bastidores e os negócios podem acontecer. Que dia o Vasco joga pelo Campeonato Carioca? O cruzmaltino volta a campo pelo estadual no próximo domingo 21, quando recebe o Sampaio Correia RJ, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 20h30, horário de Brasília. Contrato até 2026, quer jogar no Vasco. Alexandre Matos decide assinar com atacante e condição à exposta. Cruzmaltino está montando um elenco mais equilibrado para 2024. Gigante da Colina quer retomar o protagonismo. O Vasco da Gama quer ter um ano mais tranquilo em 2023. Afinal, o Gigante da Colina não sabe o que é passar um Brasileirão mais tranquilo desde 2019, quando evitou o rebaixamento antes da última rodada. Na edição passada, como todo vascaíno se lembra, a campanha do primeiro turno foi péssima sob comando de Maurício Barbieri. Assim, Ramon Dias chegou com a dura missão de apagar o incêndio. Apesar de ter contado com a chegada de inúmeros reforços de qualidade como Medel, Payet e Paulinho, o trabalho do argentino chamou atenção e o Vasco conseguiu escapar da degola. Assim, não só o argentino renovou o contrato com o cruzmaltino,
Como o Vasco também apostou na chegada de Alexandre Matos para gerir a direção de futebol do clube de São Januário, Matos decide assinar com o atacante. Vale destacar que após consolidar a permanência na primeira divisão, o Vasco já foi atrás de alguns reforços importantes para o time. Até o momento, Matos fechou com nomes interessantes e desejamos no mercado. Além do zagueiro Robert Rojas, que chegou por empréstimo junto ao River Plate, Argentina, o Vasco contratou o zagueiro João Vitor e o meia-atacante Adson, ambos com passado no Corinthians e que vieram da Europa. No entanto, a intenção de Matos não é parar por aí e ele pretende seguir mantendo o elenco do Vasco forte. Até por isso, um dos objetivos do dirigente é acertar a renovação do argentino Pablo Vegetti. Aliás, o próprio jogador revelou neste sábado 20 a vontade de assinar um novo contrato com o Vascão, mas alguns detalhes do acordo costurado por Alexandre Matos vazaram e vieram à tona. Detalhe do possível acordo do Vasco com Vegetti. Dito isso, é válido deixar claro que, de acordo com informações do jornalista Adriano Savali, da Argentina, as negociações entre as partes já estão bem avançadas e em andamento para renovar com o Vasco. No entanto, algumas questões ainda impedem que o acordo seja divulgado. Isto é, a valorização salarial ainda é uma questão, mas o tempo de contrato também é algo que vem sendo debatido. A tendência é que o jogador assine um novo vínculo com o Gigante da Colina por mais uma temporada. Seu atual contrato vai até junho de 2025, ou seja, o novo vínculo iria até junho de 2026. Dito isso, vale destacar que o Vasco está realizando sua pré-temporada em solo uruguaio e na noite deste domingo 21, terá um compromisso diante do Deportivo Maldonado, Uru. A bola rola às 20h30. Torcida do Vasco pede contratação após Douglas Costa melar ida ao Samsunspor Tour. Camisa 10 tomou uma decisão surpreendente em decorrência de uma proposta que veio diretamente do Brasil. Mudança fez os vascaínos indicarem. O Vasco passou por um ano bem complicado em 2023, lutando até a última rodada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vendo que seria extremamente necessário contratar novas peças. Sabendo disso, as 777 partners, juntamente com Alexandre Matos, iniciaram buscas no mercado da bola e já tiveram alguns sucessos. Vendo essas movimentações, os próprios torcedores seguem engajados. Dessa forma, nesta segunda-feira 22, foram vistas inúmeras mensagens de vascaínos pedindo uma contratação específica, especialmente após uma reviravolta ter sido confirmada, acreditando que poderia agregar qualidade. Trata-se de Douglas Costa, que desistiu do acerto com o Samsunspor, da Turquia. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências, o veterano, de 33 anos, que não quis mais assinar contrato, ainda segue livre no mercado. Importante lembrar que já havia acordo verbal entre as partes em relação aos salários, luvas e tempo de duração do contrato, além de que o médico chegou a ser convocado para avaliar o medalhão. Vale ressaltar que há cerca de 10 dias o Cruzeiro, atualmente comandado por Ronaldo, que busca também novidades ao elenco, apresentou ao staff do ex-camisa 10 o projeto esportivo do clube para 2024, desejando tê-lo como opção. Se não bastasse usar a Toca da Raposa 2, que oferece um baita departamento médico e organização, os diretores mineiros ainda deixaram claro que Douglas seria muito importante para a equipe que está sendo preparada. Sem tanto brilho, o brasileiro deixou La Galaxy recentemente, tendo feito 51 jogos, 808 assistências. Segundo o aplicativo SofaScore, a nota média na última edição da Major League Soccer foi 7,25. Não existem negociações, mas foi aprovado. Sua saída foi antecipada da MLS, pois tinha vínculo com os norte-americanos até dezembro de 2023. Neste momento, segue totalmente livre no mercado da bola e mantém a forma física com treinos particulares. Resta claro que o fato de ter melado sua ida ao futebol turco, de acordo com a Gigahertz, foi justamente por ter recebido uma proposta interessante do futebol brasileiro, mas não foi confirmado que o destino será Raposa. Vale lembrar que sua passagem em 2021 pelo Grêmio não foi boa, sendo recheada de muitas polêmicas e não deixando boas impressões justamente na equipe onde foi formado, frustrando todo mundo no Sul. Importante destacar que não existem negociações em andamento para que o craque venha jogar no Vasco, mas ficou bem claro que se dependesse dos torcedores, ao menos uma consulta seria feita. Vai fechar com o Vasco? Thiago Alcântara, do Liverpool, define prioridade na carreira. O talentoso meio-campista Thiago Alcântara é um dos alvos do Vasco nesta janela de transferências do futebol brasileiro.
As informações de última hora dão conta que o Vasco irão à Inglaterra em busca de conversar com o espanhol. Atualmente, Thiago Alcântara defende as cores do Liverpool da Inglaterra, onde ele tem contrato em vigor até julho deste ano, ou seja, até o final da temporada do futebol europeu. Todavia, no entanto, as chances de um acordo entre Thiago e Vasco são pequenas neste momento, em meio às informações, que informa que a prioridade do meia é outra. De acordo com a fonte, o desejo de Thiago Alcântara é ficar no futebol europeu, sobretudo, no futebol inglês por pelo menos mais 2 anos. Inclusive, o jogador deseja terminar sua temporada no Liverpool. Alcântara não sabe o que é entrar em campo com as cores dos Reds desde abril do ano passado, em jogo diante do West Ham. Desde então, encontra-se lesionado com um problema no quadril. O Liverpool, no entanto, mesmo diante das lesões do atleta, ainda espera contar com o futebol do jogador. Klopp entende que se trata de um jogador acima da média no elenco. Uma renovação em caso do jogador voltar a atuar bem, não está descartada. Thiago fez toda a sua carreira no futebol europeu, onde foi revelado pelo Barcelona e teve seu auge vivido na Alemanha, com as cores do Bayern de Munique. E você, torcedor? O que você acha de Thiago Alcântara jogar no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.